Olá, sejam muito bem-vindos ao Como Se Fosse Fácil, o podcast de empreendedorismo pé no chão. Eu sou o Fernando. E eu sou a Maju. E hoje nosso tema é como não ser uma pedra no caminho da sua empresa. Sim, esse daqui é o Lego, nosso mascote e gerente de recursos caninos. Para quem tá só nos ouvindo, é um cachorrinho Yorkshire da Shopee, fofíssimo, mas bravinho também. Que fica aqui no meu colo às vezes. Ele trabalha com a gente. Sim. Bom, a ideia hoje é começar falando de uma experiência pessoal que a gente teve recentemente, na qual a gente, percebeu que a gente foi meio que essa pedra no caminho da empresa, né? Você quer começar relatando? Sim. A gente sempre tinha a ideia, né, de algum dia contratar outras pessoas para trabalhar junto com a gente, porque a gente, ao longo da trajetória da nossa empresa, foi percebendo que a gente gostaria de crescer a empresa. Então, a gente percebeu que um dia contratar outras pessoas seria uma necessidade, porque somos nós dois, por enquanto, e a gente percebeu que a gente queria fazer isso um dia e estávamos nos organizando para contratar um estagiário e tudo mais. Até que nós dois tivemos uma viagem grande programada e surgiu para a gente a possibilidade de um serviço muito bom, que, assim, não poderíamos negar, porque era uma possibilidade de parceria super interessante, o serviço era grande e a gente não ia dar conta de fazer tudo sozinho. Mas por conta da viagem a gente estava super corrido, super sobrecarregado, com diversas outras coisas da vida além da empresa, e veio esse outro projeto também cair no nosso colo, e aí a gente foi atrás de outra pessoa para ajudar a gente. A gente tinha meio que uma ideia de que a gente conseguiria passar com uma certa facilidade o serviço para outra pessoa, porque se tratava mais de uma parte, digamos assim, mais básica do serviço que a gente faz, sabe? Para quem não sabe, um dos serviços que a gente oferece é de criar imagens tridimensionais para representar projetos antes deles serem executados. E aí a gente teve uma demanda que seria de modelagem, que é como se fosse a primeira parte desse serviço, né? A primeira coisa que você vai fazer quando você vai desenvolver essas imagens. E para esse projeto em específico a gente estava usando um software que ele é mais acessível, então existem mais pessoas que sabem mexer bem nele. Então a gente meio que caiu nessa armadilha, assim. A gente foi confiante que a gente conseguiria passar isso com uma certa facilidade, só que aí no meio do caminho a gente viu que não era bem assim, né? Sim, então a gente estava muito agarrado com outras demandas, tanto da empresa quanto da vida, e não tinha o tempo hábil para poder sentar com a pessoa, explicar como é que a gente trabalhava, explicar o que a gente estava querendo, o que a gente estava esperando dessa modelagem. Então, ficou meio que uma coisa assim, a gente entregou, a pessoa fez, e aí depois a gente teve que mudar várias coisas porque não estava alinhado com o que a gente precisava, né? E é óbvio que isso não tem nada a ver com a pessoa, isso foi um erro completamente nosso, por falta de experiência mesmo. E aí a gente percebeu, assim, que a gente precisava rever essa situação, porque deu tudo certo no final, conseguimos entregar o projeto, não teve problema nenhum com o cliente, nem nada do tipo, mas foi um pouco de um sufoco, assim, que a gente gostaria de evitar. Então, quando a gente voltou de viagem, com mais calma, a gente foi sentar e revisar o que aconteceu nos meses anteriores, a gente percebeu que essa questão foi um grande aprendizado para a gente. E o que a gente poderia aprender com isso? E o que a gente percebeu foi que a gente precisava fazer coisas para que trazer outras pessoas para trabalhar com a gente fosse mais fácil. Com certeza. E também perceber que isso não era uma necessidade que poderia vir do nada. Assim. A gente achava que seria uma necessidade mais programada, a demanda ia aumentando de uma forma constante e tudo mais. E a verdade é que não é bem assim, né? É bem imprevisível. A gente tem picos imprevisíveis de demanda, e aí a gente vai precisar trazer essas pessoas pontualmente
antes de ter uma pessoa trabalhando com a gente integralmente. Então foi uma experiência que abriu muito nossos olhos, assim, para entender o que a gente queria e como que a gente queria levar a empresa para frente. E coincidiu que a gente estava fazendo a gente está fazendo, na verdade, uma consultoria de empreendedorismo, né? Uhum. Com uma empresa júnior da FMG. E aí eles basicamente falaram a mesma coisa. Olha, a gente precisa que vocês pensem um pouco sobre delegar funções, que não pode ficar tudo na mão de vocês. Então, casou um momento crucial, assim, de uma virada de chave pra gente, com um conselho muito importante que a gente recebeu deles. Então, esse episódio é meio inspirado nessa experiência. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre a experiência em si? Eu acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar é que a gente não percebia que acabou que a gente foi desenvolvendo de uma forma meio orgânica uma série de coisas que eram meio inerentes do nosso trabalho, da forma que a gente conduzia as coisas. E, bom, foi uma expectativa meio irreal, assim. Acho que, na verdade, nem foi uma expectativa irreal, foi uma coisa que passou despercebida. A gente não pensou que essas coisas foram desenvolvidas através das nossas experiências e a gente ficou surpreso quando a gente viu que aquilo ali não estava presente no produto que a gente recebeu de outra pessoa, sabe? Assim, é algo a se pensar, né? Durante esse processo. Sim, com certeza. Porque eu acho que as pessoas acabam desenvolvendo formas de trabalho que funcionam para aquela necessidade, funcionam para aquela empresa, e existem outras formas de fazer, que não quer dizer que estão erradas, mas só não são a forma adequada, né? Para trabalhar com aquilo que a gente espera dentro da nossa empresa. Então, sim, foi uma grande virada de chave para a gente, essa experiência. E a gente queria trazer isso para vocês e, né, começar uma discussão mesmo. Com certeza. Acho que é importante. Um dos pontos que a gente levantou quando a gente estava pensando sobre esse episódio, que eu acho importante dizer, é que não necessariamente você vai querer crescer sua empresa, né? E, bom, isso é válido também, né? Uhum. Não deixa de ser válido. Porque você pode não querer crescer sua empresa por vários motivos. Você pode querer que ela seja uma coisa mais simples. Você pode não querer ter uma empresa grande. Uhum. Você pode ter um trabalho formal, integral, e sua empresa funciona como uma renda extra para você. Então, não é interessante para você crescer. Aquilo ali está ótimo para você. Você está satisfeito e está tudo bem também. E eu acho que é importante salientar também que uma coisa que a gente foi percebendo durante esse processo é que crescer a empresa implica em gerir pessoas e processos. E que essas atividades e essas habilidades são completamente diferentes do que você está habituado ali a fazer. Pelo menos no nosso caso, que a gente trabalha com arquitetura, é muito diferente você gerir pessoas ou gerir um projeto, desenvolver um projeto você mesmo, sim, sabe? Então, pode ser uma coisa que você simplesmente não gosta mesmo de fazer e não tem interesse, e isso é completamente válido. Eu acho importante a gente pensar que não é todo mundo que começa uma empresa que quer, sei lá, chegar no 1 milhão e etc. Sim. Tem espaço para empresas mais enxutas, mais simples também, né? Porque você pode querer outras coisas, assim, na vida. Então, a ideia é meio que explicar como que isso pode ser uma escolha para você. Então, não ser uma pedra no caminho da sua empresa é ter em mente o que você quer mesmo. E você pode querer crescer, e você pode querer crescer por alguns motivos também. Alguns desses motivos que a gente foi elencando são motivos nossos ou motivos de outras pessoas que a gente conhece, mas alguns deles estão relacionados com o que a gente quer para a nossa vida pessoal, o que a gente tem de visão para a empresa, qual que é o nosso propósito com a empresa. Existem vários motivos pelo qual você pode querer crescer, e a gente quis fazer esse episódio pensando justamente nisso, né? Se a pessoa quer crescer, ela precisa saber que existem algumas coisas que ela precisa fazer para que ela não seja essa pedra no caminho desse crescimento da empresa dela. Sim, eu acho que um dos primeiros passos que é importante a gente tomar seria esse de reconhecer que você não é o melhor em tudo. Apesar de você ter montado, né, sua empresa ali, começou com você com várias funções e tudo mais,
o momento que você reconhece e tem a humildade de saber que você não vai ser o melhor em todas aquelas funções que você exerce ali dentro da empresa e começa a delegar isso para outras pessoas que são e vão ser, né, inevitavelmente melhores que você naquilo, você dá um salto muito grande, porque você desafoga o seu poder de trabalho, por assim dizer, de fazer funções que você tem dificuldade, sabe? Eu acho que esse processo de reconhecimento mesmo é muito importante. E eu acho que existe uma viradinha de chave, né? De todo mundo que está nesse caminho de empreendedorismo e que está querendo crescer para reconhecer isso, né? É aquela coisa, né? Vai ter sempre uma criança na internet fazendo algo melhor do que você. E é importante reconhecer isso, entender que tá tudo bem. E que muitas vezes, para que a sua empresa cresça, você vai precisar trazer essas pessoas que tenham mais habilidade, que tenham mais conhecimento que você em alguma outra área específica, que às vezes não é a sua, né? Então, ter essa humildade, ter esse reconhecimento de falar, não, olha, talvez eu não seja a pessoa melhor em marketing, então eu vou trazer uma pessoa que seja um gerente de marketing que vai colocar a minha empresa, o marketing da minha empresa para funcionar. Ou, talvez eu não seja o melhor gestor financeiro, eu tenho dificuldade com isso e tudo mais. Então eu vou trazer uma pessoa de fora. Ou até mesmo com as coisas operacionais da sua empresa. A gente tem as coisas que a gente faz, mas eu tenho certeza que existem pessoas que conseguem fazer isso muito melhor do que a gente. E é sobre isso, assim, é sobre saber até onde ir e saber até onde pedir ajuda ou até onde chamar outras pessoas que podem engrandecer muito mais a sua empresa do que você poderia sozinho, né? Eu acho que entra junto disso daí uma outra habilidade, que é ter paciência, porque, vamos supor, você está aí com, 2 anos de empresa, você tem todos os seus processos, tudo aquilo que você faz já está enraizado dentro da sua cabeça. Uma pessoa que vem de fora, que vai te ajudar, mesmo que ela tenha as habilidades que você não tem, como a gente tinha falado antes, ela não conhece esse processo que você desenvolveu. Então você vai ter que desenvolver tanto a habilidade da paciência de ensinar ela e ver a pessoa cometendo erros, né, ou não fazendo as coisas da forma que você está habituado a fazer, como também a habilidade da comunicação, que é outra que a gente percebe que é muito importante para a gente. Você saber comunicar aquilo que você quer, qual o resultado que você quer e como você faria para chegar nesse ponto, né? Você está tentando desenvolver em uma pessoa que você às vezes nem teve contato na sua vida, uma forma de pensar que seja semelhante à sua, né? Que chegue a resultados próximos daquilo que você quer. E isso requer uma habilidade de comunicação. Eu acho que as pessoas, por muitas vezes, faltam com essa habilidade mesmo, no sentido de não reconhecer que isso é uma habilidade e que isso requer prática, por assim dizer, né? Com toda certeza. Prática, estudo e conselhos e tudo mais, assim. Não é fácil, não é simples gerir outras pessoas, assim, quanto mais a gente tem experiências com isso, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê sobre, a gente percebe que são habilidades que as pessoas negligenciam como habilidades, né? A gente enxerga a matemática como habilidade, a programação, às vezes a leitura, às vezes a comunicação, vendas, tudo como habilidade. Mas essa gestão de pessoas, a gente passa despercebido, assim, acha que qualquer pessoa consegue gerir qualquer pessoa. E não é bem assim, né? Você precisa de desenvolver essa habilidade em você e requer muita paciência, requer muita humildade, requer entendimento. Desconforto, né? No final das contas, aquela vezes. Coisa que a gente falou no episódio anterior, né? Esse desconforto de se colocar nessas posições que você não está tão seguro daquilo que você está fazendo. Com toda certeza. Então, assim, uma das coisas que a gente acha importante, eu acho que até pode ser um podcast inteiro sobre isso mais pra frente, que é delegar funções. Qual que é a melhor forma de delegar funções? Porque não pode passar tudo por você. Então, já entendeu isso, que não dá pra passar tudo por você? Mas como, então, que eu faço isso? Então, como que eu vou garantir que tudo vai ser feito como eu tô esperando? Como que eu vou garantir que minha empresa vai funcionar igual eu tô querendo que funcione? Então,
a gente deu uma estudada e recentemente tem uma masterclass que a gente gosta bastante, que é um canal no YouTube que chama Future, escreve Futur. E aí ele tem uma masterclass com uma designer portuguesa que tem um estúdio de design em Portugal que chama Gift. O nome dela é Joana Galvão. Se alguém interessar, se pesquisar, é muito legal. Ela é muito legal. Ela é muito interessante. Ela fala sobre vários temas nessa masterclass. É uma masterclass sobre vendas e leads e tudo mais, mas uma parte muito importante que eu acho que ela tocou nesse podcast é a parte em que ela fala sobre como que você delega funções. Então, ela tem 3 pilares, assim, para delegar funções. Uma delas é informações. Então, você precisa passar para aquela pessoa informações o suficiente para que ela consiga executar aquela tarefa que você está passando para ela. Você também precisa dar permissões, porque se qualquer coisa der errado ali naquele momento de fazer alguma coisa, você precisa que aquela pessoa possa tomar decisões e não tem que ficar assim, isso não deu certo, eu posso fazer isso? Tendo que te interromper a todo momento para perguntar, mas também tem que existir um limite, né? Então, você tem que alinhar com essa pessoa a expectativa dessas permissões. Então, até que ponto você pode tomar decisões sozinhos e até que ponto eu preciso que você venha até mim para que eu tome essas decisões. Então, por exemplo, às vezes você tem um vendedor e que você fala com ele, você pode dar desconto até tantos %, mas se a pessoa tiver, se for uma coisa muito grande, a pessoa estiver querendo mais desconto, eu preciso que a partir de tantos % você precisa vir falar comigo para que eu dê o meu aval sobre essa questão. Então, esse tipo de da autonomia mesmo, mas colocar ao mesmo tempo limite naquilo é extremamente importante. E no final, que eu acho que é assim, essencial, é alinhar a expectativa de resultado. Então, explicar para a pessoa, olha, o que eu espero dessa tarefa que eu estou te repassando, que eu estou delegando para você, é isso. Você tem que explicar o resultado que você espera. Então, não dá para você simplesmente passar uma coisa para uma pessoa sem dar essas informações, sem dar essas permissões e sem alinhar as expectativas de resultado e esperar que funcione, que dê certo, que você não tenha que ficar falando com aquela pessoa o tempo inteiro, porque isso, querendo ou não, também é um trabalho, também é desgastante, também requer muita coisa. Então, eu acho que essa é uma forma muito interessante, assim, de pensar em como delegar funções e... Meio que criar um sistema também, né? É uma outra coisa que a gente queria levantar. Mas antes de falar isso, eu só queria salientar uma coisa, que a Joana dá essa fala, né? Essa aula, pode chamar de aula, né? Ela dá essa aula no contexto da licença maternidade dela, mostrando Sim. como que ela tirou licença maternidade sem ter um prejuízo à produtividade ali da empresa dela, e realmente deu certo pelo que ela fala. Então, acho que é um bom guia, assim, pra gente, né? Com toda certeza. Ela fala que, basicamente, quando ela foi tirar a licença maternidade, a expectativa que ela deu para as pessoas que estavam lá na empresa dela, gerindo e fazendo as funções que ela fazia antes, era assim, basicamente, eu não quero que a empresa quebre. E tá tudo bem ser isso, assim. Ela falou que não foi isso que aconteceu, a empresa cresceu e tal, funcionou muito bem, mas... Houve esse alinhamento, né? Assim, olha, no mínimo que eu espero é isso, sabe, assim... Então, isso é essencial e é uma coisa que acho que passa despercebido por muitas pessoas, assim, que às vezes contratam funcionários por conta de um aumento de demanda e depois acham que é pior estar com um funcionário porque aquilo vai atrapalhar você e tudo mais, e é porque muitas vezes falta um pouco desse entendimento e dessa habilidade que é gerir pessoas, né? Eu queria levantar a bola dos sistemas porque, assim, a gente está começando a treinar uma equipe. No momento a gente trabalha remotamente, então além de gestão de pessoas, é gestão de pessoas remotamente, então tem uma nuance aí a mais. E uma coisa que a gente tem feito, que eu acho que está trazendo resultados positivos, é criar sistemas para tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje, por exemplo, nosso sistema de compartilhamento de arquivos é todo feito pelo Google Drive. Então, a gente criou, além, né, de ensinar diretamente as pessoas, a gente criou um tutorialzinho em PDF, todo bonitinho, explicando passo a passo como configurar o Google Drive,
como que a gente organiza as nossas pastas, o que pode ou não estar em cada pasta. Todas essas coisas, além de servir como um lembrete de alguma forma para as pessoas que vão trabalhar com a gente, né? Elas também dão segurança para aquela pessoa. Tipo assim, eu não preciso acionar nem o Fernando, nem a Maju para eu resolver esse problema, sabe? Se eu lidei com algum problema aqui, eu posso consultar esse material para não ter que ficar acionando as outras pessoas, né, os gestores o tempo todo. Então a gente tem feito isso por uma série de processos que a gente tem dentro da nossa empresa mesmo, e que eu acho que é uma estratégia interessante para se desenvolver na sua empresa, né? É importante pensar, dar um passo atrás e pensar como leigo mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que nunca fez isso antes. Como que eu saio do zero e chego até o resultado que eu quero? Eu preciso configurar isso, eu preciso desenvolver isso dessa forma, tem que tomar cuidado com isso e com aquilo. Todas essas coisinhas que você acrescenta nesse material fazem uma diferença no final das contas, né? No resultado final. Então, até agora eu acho que é uma estratégia muito interessante e que, com certeza, acho que a gente vai desenvolver mais coisas, né, no futuro, mas vale a pena investigar se você estiver passando por um desafio semelhante, né, de gerir pessoas, principalmente se você estiver gerindo pessoas remotamente, né? Com toda certeza. Acho que o tema de como gerir pessoas remotamente pode ser um outro podcast inteiro, com assim. Com certeza. Acho que é importante também falar que a gente está começando a ter experiência com isso, de gerir pessoas, e aí a gente tem essa preocupação de como fazer isso, justamente por conta dessa virada de chave que a gente contou no início, mas que o que a gente vem tentado fazer, que a gente vem estudado e buscado fazer, eu acho que as palavras-chave disso são criar sistemas e documentar processos. Porque quando você tem documentado aquilo que você faz e como você faz, você consegue um resultado muito mais alinhado com as expectativas que você tem. Então, a experiência que a gente teve, da segunda vez que a gente teve outras pessoas trabalhando com a gente, tendo feito isso, foi, assim, completamente diferente. Foi muito mais fácil, mesmo que documentar esse processo seja um trabalho, né? Assim, é isso que a gente às vezes não pensa. Mas a gente desenvolve muitas coisas ao longo da nossa experiência profissional com a empresa, e que muitas vezes isso acaba passando despercebido como uma coisa que você faz, assim. Isso já virou um hábito, já virou uma coisa normal, então eu sempre faço isso. Mas aí quando chega uma outra pessoa, que você vai perceber que não é, assim, o óbvio, não é a coisa automática a se fazer, que é só uma escolha que você fez em algum momento e que aquilo funciona para você. Então, documentar esses processos é extremamente importante, assim. A gente está numa fase de fazer isso, de buscar fazer isso cada vez mais com os processos que a gente foi desenvolvendo, porque muitas coisas a gente começava fazendo de um jeito, via que não dava certo e acabava decidindo que existe um outro jeito melhor de fazer. Às vezes até por um tempo eu e o Fernando, a gente tínhamos conflitos em formas de fazer as coisas que a gente fazia diferente. Então a gente teve que passar por um certo momento de alinhar entre nós dois, assim, como que a gente iria fazer cada coisa. E acho que foi assim, acontecendo de forma natural, e a gente não percebeu que a gente tomou uma decisão de como as coisas deveriam ser feitas, e isso aconteceu, né? Então a gente precisa documentar isso para que no momento que a gente vai passar isso para outras pessoas, que elas tenham acesso fácil a isso e que não precisem ficar entrando em contato com a gente, demandando a nossa gestão, a nossa atenção, e que a gente possa se dedicar a fazer outras coisas e dedicar no crescimento da empresa. Então, existem várias funções e aí a gente vai trazendo pessoas mais capacitadas ou com habilidades diferentes para atender diferentes funções e demandas dentro da empresa, para que a gente consiga se dedicar a outras funções nesse momento, né? Bom, gente, vamos ser sinceros. Fazer esses guias dá preguiça. Dá. Sim. Você tem que parar para pensar em um bocado de coisa que você nunca pensou na sua vida, mesmo. Às vezes você só faz no automático. Só que você vai fazer uma vez. E é fazer uma vez para te desafogar muitas e muitas horas daqui para frente, sabe? Então, acho que é importante pensar nisso como um investimento. Tanto
né, para treinar pessoas e capacitar pessoas para trabalhar com você da forma que você gosta de trabalhar, quanto para te desafogar dali para frente, sabe? Te deixar seguro também, porque eu acho que as pessoas falam um pouco desse aspecto emocional da parte de ser empresário. Às vezes você tem que largar um serviço na mão de uma pessoa e você fica, né, com medo da Sim. pessoa fazer o negócio todo errado, você ter que refazer, ou então, né, falar com o seu cliente, nossa, não vou conseguir entregar no prazo, vou precisar de mais uma semana, e o cliente vai ficar insatisfeito, não vai te chamar para trabalhar mais e tudo mais. Você tendo ali a segurança de que você gastou um tempo pensando, você gastou seu fosfato explicando minuciosamente como as coisas são feitas e qual o resultado que você espera, e se conectou com essa pessoa, mostrando ali, tá, é dessa forma, tá delimitado, tá documentado, dá um alívio, dá uma segurança a mais, sabe? Eu acho que é importante a gente saber que esses investimentos valem a pena, sabe? Esse investimento de tempo e de energia vale a pena no final das contas. Com toda certeza. A gente percebe que muitas vezes as pessoas contratam outras pessoas e aí, não tá dando certo, tá me dando muito trabalho, não tá atendendo o que eu tava querendo, não tá me ajudando, tá me dando mais trabalho do que tá me ajudando. E aí, claro que isso afeta muitas coisas, depende da pessoa, da relação, se o santo bateu ou não, mas eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte e entender que aquela função vai ser executada e aquela relação vai funcionar se você fizer a sua parte. É claro que a outra pessoa tem que fazer a parte dela, de ter essa preocupação, ter essa dedicação, mas não é só isso, assim, se você não dá o que ela precisa para executar as funções, como que ela vai executar as funções? Entendeu? Assim, é importante ter esse pensamento crítico mesmo, de falar assim, o que eu posso fazer para melhorar essa gestão de pessoas dentro da minha empresa. E muitas vezes é isso, comunicar melhor, entregar o que a pessoa realmente precisa para poder executar essas funções, porque senão as expectativas ficam irreais, né? Às vezes a gente imagina coisas na nossa cabeça como que elas deveriam ser, e aí a gente não comunica, e aí a pessoa age de uma forma, e aí não é o que você esperava, e aí você fica decepcionado com a pessoa. Mas muitas vezes é por conta da sua expectativa que não foi comunicada. Então é bem importante refletir bastante sobre essa questão, assim, e acho que é o momento da gente voltar e falar que a gente também quer ouvir das experiências de vocês e contar pra gente nos comentários, nos reviews do episódio, um pouco sobre se vocês já tiveram experiência com isso, como foi, esse tipo de aprendizado, assim, eu acho que é super enriquecedor, porque muitas dessas coisas a gente aprende na marra mesmo, né, quando acontece uma coisa que a gente não estava esperando, e acho que a ideia é trocar essas figurinhas, assim, nesse espaço. Sim, com certeza. Eu queria só levantar mais um pontinho, que eu acho que uma coisa que a gente percebeu, que a gente já conversou muito sobre, não sei se acontece com tanta frequência em outros campos, mas no campo da arquitetura, às vezes a gente percebe que as pessoas meio que amarram o conhecimento e a forma de fazer as coisas com um certo receio de que aquela pessoa que você está treinando, que você seja seu estagiário ou um arquiteto júnior que está ali abaixo de você, entre aspas, vá pegar aquele conhecimento e utilizar ele, né, como sua concorrência, por assim dizer. E, gente, isso é um pensamento tão reduzido, tão pobre, que eu acho que a gente não... Desde o começo, que a gente, né, teve que acionar mais pessoas para trabalhar com a gente não quer ser dessa forma. Eu acho que a gente cresce junto, né, compartilhando os conhecimentos. Às vezes você desenvolveu uma coisa na sua empresa, que seja um processo que você acha que é ótimo, que é muito eficiente, você vai passar para outra pessoa, ela vai fazer de uma forma muito melhor do que você, vai ter um resultado muito melhor e muito mais rápido. Então, não façam isso também, gente. Compartilhem os conhecimentos. Eu acho que isso é muito importante. E melhora as relações também, né? Não fica aquele negócio de quase que uma competição, e isso é bem ruim, assim. Isso é outro tema que é legal de falar, assim... Como você faz as pessoas da sua equipe se sentirem bem trabalhando. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que a gente
né, tem algum contato ali, tem algumas fontes que a gente conversa nós dois sobre, e que as pessoas não sabem muito sobre isso, eu acho. Não. Que pessoas, olha, chocante, gente, chocante mesmo. Pessoas que estão se sentindo bem trabalham melhor. Olha que chocante. Mas isso é papo para próximos episódios, né? Hoje o episódio teve muitas ideias de podcasts novos, outros temas, então aguardem. Mas a gente volta em breve com mais coisinhas. Bom, muito obrigado por assistir até aqui ou ouvir até aqui. Se você gostou, avalie a gente aí, deixa seu comentário, deixa um like se você estiver vendo isso no YouTube. E compartilha com quem estiver nessa jornada com você, que você acha que pode tirar algum proveito dessa conversa que a gente teve. E até a próxima. Obrigada.